Olá galera, boa tarde. Meu nome é Pedro Henrique, sou estudante de Engenharia Ambiental pela PUC Goiás e hoje vou estar ensinando aqui para vocês sobre o AutoCAD, né? E como fazer portas e janelas numa planta baixa utilizando, né, aqui o AutoCAD. E também como criar, como configurar o seu layer, né? Ou seja, como criar o seu próprio layer também, seu layer de paredes, seu layer de portas e janelas, ou de qualquer outra coisa qualquer outro objeto, o traçado de um telhado, qualquer outra coisa que você for fazer na sua planta baixa, né? Você vai precisar de layers diferentes, né? Então, layer, galera, ele funciona como se fossem camadas no AutoCAD, né? Ou seja, eu tenho um layer específico para essas paredes, né, dessa planta baixa aqui, ó. Esse layer aqui está na cor azul, né? Como se fosse uma camada, né? E esse aqui está amarelo, né? Como se fosse outra camada, né? Trabalhar com layer é muito importante porque a gente precisa especificar determinados itens, determinado cômodo, determinada coisa no nosso projeto, né? Então, vou estar ensinando aqui a como abrir as portas, né, e as janelas no seu projeto, né? Primeiramente, nós vamos criar o layer paredes para fazermos. Eu mudei de projeto aqui porque agora nós vamos criar como se fosse uma planta baixa aqui. Vamos criar um layer paredes, né, para a gente fazer as nossas paredes, depois inserir nelas portas e janelas. Então, para criar um layer, você vai vir aqui nessa opção aqui, ó, em layers, vai clicar aqui, né? Aí eu vou dar um zoom aqui para você perceber uma coisa. Eu já tenho esse layer 0 aqui, né? Olha o nome dele, layer 0 e cor branca, né? Ele tá com essa setinha verde aqui. Eu já tenho ele criado, né? Esse aqui é o layer padrão do AutoCAD. Ele já vem no AutoCAD já pré-configurado. Então não mexa nele. Deixa eu tirar o zoom aqui agora, né? Para você criar o seu próprio layer, você vai vir aqui nesse botãozinho aqui e clicar aqui. Aí vai aparecer essa janelinha aqui para você colocar o nome, né? Vamos criar um layer chamar de nome paredes, porque eu vou fazer paredes, né? Para me determinar a cor, eu venho aqui, ó, em color e clico aqui nessa setinha também, né? Tá vendo aqui que as cores são determinadas de acordo por números. Eu tenho aqui 249 cores, né? A cor que eu vou usar para fazer parede vai ser a cor 4. Então eu vim aqui nessa caixinha onde está escrito aqui cor e digito o número 4. Qualquer cor que eu quero, se eu quiser um roxo escuro, um rosa, eu tenho que olhar o número aqui, porque elas não são determinadas por nomes, e sim por números. Clique em 4, digitei 4, né? Aqui em cor, dou um OK, né? Aí pronto, o meu layer foi criado aqui nessa caixa de layer. Aí é só eu vir aqui e fechar essa caixinha. Aí eu já tenho aqui, ó, nessa parte aqui, eu tenho o layer 0, que é padrão do AutoCAD, não posso mexer nele, né? Ou seja, se eu mexer vai desconfigurar. E eu tenho o layer paredes aqui que eu acabei de clicar. O layer corrente está sendo o layer 0. Então eu vou vir aqui clicar em paredes, que vai começar a ser o layer corrente, né? Eu quero fazer, vou começar como se fosse uma planta baixa aqui, vou clicar em retângulo. Vamos fazer não veio opção, vamos fazer um retângulo de 8 por 10 aqui. Cliquei em retângulo, vem o arroba, né? Vou fazer por coordenadas, arroba
8,10, dou um enter. Aí não especifiquei o ponto, clique em retângulo, especifico o ponto, clica arroba 8,10 e dou um enter. Ele criou esse retângulo aqui para mim, né? Retângulo como se fosse um único objeto. Ó, quando eu passo aqui, seleciono ele todo, né? Eu vou pegar e vir aqui e dar um offset de 0,15. O offset, galera, ele permite fazer cópias paralelas, né? Quando eu clicar aqui em offset, né, colocar aqui, especificar a espessura da minha parede de 15 centímetros, então vou clicar em offset, vou clicar agora em, vou digitar ponto 15 e apertar enter. A opção offset aí ele pede para mim selecionar o objeto. Eu vou vir aqui selecionar o objeto. Essa opção vai criar paredes, né, de 15 centímetros, né? Vai criar um outro retângulo, né, de 15 centímetros. Tá vendo que ele tá criando cópias paralelas, né? Tá criando cópias paralelas dessa linha aqui, ó, de baixo, das linhas laterais, né? Aí eu vou colocar 0,5 para dentro. Aí vem aqui e clico. Pronto, criou um retângulo, né, paralelo ao que eu tenho, né? Eu vou vir aqui especificar, pegar o comando line, vou fazer uma linha aqui no meio, né, na vertical desse retângulo. Ó, tô criando como se fosse a planta baixa aqui primeiro, para criar os cômodos, para depois a gente fazer as portas e as janelas, né? Já fizemos o layer de paredes, né? Aí eu vou vir dar outra linha aqui e vou achar o meio aqui também, para poder criar um cômodo aqui. Do ESC, né? Agora eu vou vir dar um offset nas minhas paredes de dentro, de ponto 15 também. Ela vai criar uma... Vou selecionar o offset, digitei ponto 15, apertei enter. Agora eu vou selecionar o objeto que eu quero que crie paralelamente, né? Eu quero essa linha. Vou selecionar ela e trazer aqui o mouse para dentro. Vai criar uma linha paralela de 15 centímetros em relação a que eu tinha. Estou fazendo a parede interna aqui. Eu vou fazer essa outra parede interna. Vou clicar em offset de novo, ponto 15, enter, selecionar o objeto e fazer para dentro aqui. Pronto, que eu criei uns cômodos aqui. Agora eu vou inserir as portas e as janelas. Para me fazer isso, primeiro eu vou explodir. Tá vendo que os retângulos maiores que eu criei, eles são um único objeto, né? Eu vou explodir eles para eles se transformarem em linhas. Vou vir aqui na opção Explode, né? Selecionar o objeto, enter, Explode de novo, seleciono o objeto, enter, né? Feito isso, agora eu vou criar minha porta. Eu vou criar uma porta aqui, né, de 8 centímetros, né, de tamanho aqui, tamanho 8. Para mim criar a porta, eu preciso fazer a boneca dela, né? Para mim fazer a boneca, eu vou precisar esticar essa linha aqui com essa outra linha aqui de baixo, né? Para mim fazer isso, eu vou vir aqui onde tem o trim aqui, ó, tá escrito trim. Vou criar na setinha, vou clicar na setinha e escolher a opção Extension. Extension estende uma linha na outra. Cliquei lá, vou selecionar os objetos que eu quero estender. Eu quero estender essa linha com essa linha. Clico nas duas, dou Enter e quero que esse objeto aqui se estenda para aquele, tá vendo? Quando eu passo o mouse aqui, ele vai se estender. Aperto ESC para sair do comando. Aí agora eu vou dar um offset nessa linha aqui, ó, para ela criar uma boneca paralela, para criar outra linha aqui paralela a ela, para mim poder fazer a minha boneca, né?
A minha boneca, vou fazer uma boneca de 1 centímetro, de ponto 1, offset, ponto 1, né? Enter, seleciono o objeto que eu quero e clico para cá, né? E o tamanho da minha porta aqui, né? Eu quero de ponto 8, offset nessa outra linha aqui agora, de ponto 8, ponto 8, 80 centímetros que eu quero o vão da minha porta. Estiquei para cá, dei offset e cliquei para cá. Aí agora eu vou apertei ESC para sair do comando, vou selecionar essa região aqui, ó, que é essa região que vai ser a minha porta. Eu vou vir aqui, pegar o trim. A partir do momento que eu seleciono, né, a região que eu quero aqui, igual eu fiz aqui, ó, selecionei a região que eu quero, né, e eu pegar esse comando aqui, o comando trim, né, ele vai quando eu fiz a seleção, eu criei limites, né? Aí se eu pegar o trim, eu posso apagar o que eu quero entre os limites, né? Então vamos supor, eu quero apagar essa linhazinha aqui, ó. Essa linha aqui, que tá no limite entre essa linha maior aqui, né? E essa outra, né? Ela tá aqui, entre esses limites. Eu venho aqui e apago ela, né? Pronto, e apaga essa outra aqui também que está no limite dessa maior aqui, que ela só foi criada para criar essa parte aqui da minha boneca. Aí pronto, a minha boneca está pronta. Aí o vão da minha porta, né, eu quero ele também, né, ele está no limite entre essa linha maior aqui, ele está no limite entre essa linha aqui e essa outra aqui, né. Aí eu venho aqui, ó, seleciono o vão que eu quero da minha porta, com a opção trim lá, vou clicando e vai abrindo o vão. Essa linha aqui que eu determinei a espessura da minha porta, não vou necessitar dela também e apago, né? Pronto, já fiz a boneca da minha porta e o vão, né, da minha porta. Agora eu vou fazer a minha janela. Eu quero uma janela aqui, ó. Eu quero uma janela aqui que esteja no meio, né, dessa porta aqui, ó, dessa parede aqui, que esteja uma janela de 2 metros. Vamos fazer uma janela de 2 metros que esteja no meio dessa parede, ou seja, ela tem que estar centralizada nessa parede. Para mim fazer isso, eu vou vir aqui pegar o comando line, né, vou apertar shift, botão direito do mouse e vou escolher aqui, ó, meio de 2 pontos. Por quê? Porque eu venho aqui, seleciono este ponto aqui da minha parede que eu quero, né? E vou selecionar este outro ponto aqui da minha parede, né? Aí eu vou tirar o zoom, ó, tá vendo que ela criou uma linha aqui bem no meio da minha parede, ó. Aí eu vou vir aqui e passar ela aqui, ó, no meio dos 15 centímetros aqui da minha parede, ó. Cliquei, criei uma, aperto essa para me sair do comando. Cliquei, achei o meio aqui. Eu quero a janela nesse meio. A janela tem 2 metros. Então, eu vou vir aqui pegar essa opção offset. Vou dar 1 metro para baixo e 1 metro para cima, né? Vou dar 1 metro para baixo e 1 metro para cima. Peguei offset. Se ela tem 2 metros, então vai ser um para baixo e outro para cima. Digito 1, né, enter, né, eu quero um offset dessa daqui, né, ela vai criar uma linha paralela igual essa linhazinha que eu criei aqui. Aí eu venho, seleciono ela, levo o meu mouse para baixo, ela vai criar um embaixo, né, offset de novo de 1 metro. Enter, né, seleciono o objeto que eu quero, né, para cá. Aí eu seleciono agora, aperto ESC para sair do comando, seleciono agora a região que eu quero, né, seleciono aqui, ó, clico e levo o mouse para cá, a região que eu quero, né, dou um zoom para ficar melhor para enxergar. E o que eu quero apagar aqui, eu venho lá e pego
o trim. Como eu selecionei, eu marquei os limites entre todas as linhas. Pego o trim e eu quero o vão da minha janela aqui, né? E outro vão aqui. Entre esses vãos tem 2 metros. E essa linha aqui que eu criei, né? Eu vou selecionar ela e dar delete, porque eu não quero ela. Pronto, eu criei o vão da minha porta e o vão da minha janela. Agora eu vou criar outro layer, um layer de portas e janelas. Para isso eu vim aqui na opção em criar layer, né? Vou vir aqui nessa setinha aqui que cria um layer. Lembrando que o layer 0 eu não posso mexer nele, não posso apagar ele. O layer corrente é o layer paredes. Tá vendo que tem uma setinha aqui e essa setinha significa que ele é corrente. Mas eu vou criar outro layer. Eu vou criar um layer chamado esquadrias. Ou seja, que vai ser as minhas portas e as minhas janelas. Vou vir em cor. Vou escolher a cor de número 2. Vou apertar Enter. Criou o layer aqui de esquadrias. Vou fechar, né? Ele já está pronto. Para mim criar agora a minha porta aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu preciso fazer como se fosse um portal aqui. Nesse sentido aqui eu preciso fazer como se fosse um portal, né? Eu vou vir pegar aqui o comando retângulo, né? Porque um portal ele é retângulo. Vou escolher esse pontinho aqui. Tá vendo que começou a criar um retângulozinho aqui, né? Mas eu não tô no layer certo, né? Tô no layer paredes ainda. Eu quero ler esquadrias, retângulo. Escolho o pontinho aqui da minha boneca, nesse ponto da minha boneca, né? Tá vendo que ele tá começando a criar um retângulo, ó. Mas eu quero um portal, né? E esse portal eu vou fazer das medidas para ele agora. Criei em retângulo, agora eu vou dar as minhas coordenadas. Arroba, vamos fazer um portal de 0.05, né? E a outra coordenada aqui tem que ser o tamanho do vão da minha porta. Você lembra que a gente fez uma porta de 8.8, né? 80 centímetros, né? Então eu coloquei o tamanho do meu portal, as coordenadas dele de 0.5, né? No eixo Y e ponto 8, né? Ponto 8, vou dar um Enter, né? Aqui, ó, porque o tamanho do meu portal aqui, ó, na vertical, ele tem que ser o tamanho, né, da minha porta aqui, ó, na horizontal, ó, o tamanho aqui, ó, vertical aqui do meu portal, né, ele tem que ser o tamanho da horizontal da minha porta, né. Aí criei um portal aqui, como se fosse um portal, né, da minha porta. Aí agora eu preciso fechar essa porta aqui, ó. Ela tem que vir dessa quina, né, até a quina do portal. Para isso eu vou utilizar a opção de arco. Vou fazer um arco aí. E é importante também explicar que aqui, né, eu tenho que imaginar aqui como se o meu portal fosse um eixo Y, né? E essa parte aqui, ó, seja um eixo X, né? Por quê? Né? Para mim determinar o ângulo, né? Eu vou vir aqui na opção. Opa! Fecha esse tem aí. Eu vou vir aqui em opção ângulo, escolher esse ângulo aqui, arco, né? Vou escolher esse arco aqui, ó. E start, end e ângulo, ou seja, início, fim e ângulo. Este arco é o arco mais utilizado que temos. Por quê? Porque ele cria arcos da seguinte forma. Eu vou clicar, né? Escolher essa opção e vou apenas escolher o início do arco, o fim do arco e o ângulo do arco. Esse ângulo aqui, se observarmos, né, esse portal aqui, ele vai ser um ângulo de
90 graus, na verdade menos 90. Pronto, fechou. Por que menos 90? Vou explicar isso aqui. Se eu imaginar isso aqui como se fosse o eixo Y, né? E aqui como se fosse o eixo X, né? Se eu for dessa ponta até essa ponta aqui, né? Tá formando um ângulo reto aqui de 90 graus, entende? Daqui para cá eu tô andando 90 graus. Se eu continuar aqui, mais 90. Se eu continuar aqui, mais 90. Se eu fechar aqui, mais 90. Então por isso que foi menos 90, porque ele tá no sentido aqui, ó, horário, né? Se ele tivesse se a porta fosse para cá, ia ser 90 graus, né? E para mim fazer a minha janela, né, eu vou pegar o comando line, né, e vou clicar aqui neste pontinho, né, e neste pontinho, que é a primeira linha lá da minha janela, né. Agora, para agilizar e fazer mais rápido, eu posso dar um offset. Offset de quantos? De 0,15, porque a minha janela não tem 0,15 de espessura, né? Minha janela tem que ser 0,15 também. Offset 0,15, nessa linha ela vai criar uma linha paralela a essa, ó, para baixo, né? Aí agora eu preciso fazer os vidros da minha janela, o vidro que fica aqui dentro. Eu sei que aqui, daqui até aqui tem 0,15, né? Se eu tenho um vidro de 0,1, né, eu tenho que baixar 0,065 para cá e 0,065 para cá. Por que 0,065? Porque a metade de 15 é 0,075, né? A metade de 15, né? Mas eu quero que os vidros tenham 0,1, então eu tenho que colocar 0,5. Ficou meio confuso, né? Mas é isso mesmo. Mas aqui o objetivo é apenas aprender a abrir esses vãos das janelas, os vãos da porta e também fazer elas, né? Essas normas de espessuras, tamanho a gente encontra aí em outros locais. Aí você vai dar um offset agora de 0,065, né? Nessas linhas aqui, ó. Porque se eu clicar aqui, ela vai vir fazer a parte primeira do meu vidro, né? E offset de novo, né, nessa de baixo aqui, porque daí eu criei o meu vidro aqui, ó, entre as minhas janelas. Pronto, isso aqui é como se faz, né, como criar, né, como fazer portas e janelas manualmente, né, e também a como criar layers, né, ou seja, camadas no AutoCAD. Eu tenho um layer para minhas paredes e um layer para minhas portas e as minhas janelas, né? Observe também que essas portas podem ser inseridas, né, através de blocos, mas essa é a forma manual de fazer. Muito obrigado por este vídeo, né? Se você gostou, deixe seu gostei aí. E até um próximo vídeo aí, onde eu estarei ensinando mais alguns comandos e fazer mais algumas coisas, né, no AutoCAD.